Fala aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Transbordando? Seguinte, fui desafiado de novo, né? Quem pôde ver lá no meu Instagram, eu fui desafiado a falar sobre relacionamento. Mas o que eu não coloquei lá no Instagram, que não foi dito lá, foi que quem me desafiou foi minha esposa. E eu fiquei surpreso, né? E aí, um tema interessante, mas o que uma pessoa que tem menos de 10 anos de casamento poderia agregar? O que ela poderia levar para as pessoas? Esse foi meu principal dilema. Orando a Deus, senti fortemente em simplesmente vir aqui e compartilhar algumas situações. Pensei em fazer esboço, escrever, dividir. De repente, quem sabe, a partir desse vídeo a gente não faz uma série falando um pouco mais de assuntos específicos sobre o relacionamento. Mas o fato é que nesses quase 10 anos de casado, a nossa relação foi muito intensa. Muita coisa aconteceu e o divórcio ele foi algo constante, né? Em uma boa parte dessa trajetória. Quando ela queria, eu não queria, quando eu queria, ela não queria, e quando os dois queriam, faltava coragem. E graças a Deus que isso não aconteceu. As coisas começaram a melhorar, né? A gente começou a voltar para os trilhos, vamos assim dizer. Mas o que aconteceu? Né? Por que pensaram em se divorciar inúmeras vezes? O que tanto acontece? As pessoas, elas medem umas às outras, geralmente com a sua própria régua. E elas não têm um cenário todo, não têm o quadro todo, né? Então muita coisa levou a um desgaste. E basicamente o que fez com que a gente estivesse no momento que estamos, eu sem medo nenhum, né, de dizer, a gente está na melhor fase da nossa vida, do nosso relacionamento. Estamos muito bem, né? E para que isso acontecesse, basicamente o que a gente fez foi voltar a face para Deus, ter o mesmo objetivo, né? E aí às vezes as pessoas vão estranhar, como assim voltar a face, ter o mesmo objetivo? Para quem não sabe, eu sou criado, venho de uma família cristã. A minha esposa conheceu a Cristo durante a sua caminhada. E ainda solteira, né? Então, teoricamente eu deveria ser essa base para ela, né? Ser esse parceiro. Mas não foi assim. A minha esposa, eu lembro no começo do casamento, ela estava desempregada, mas o tempo todo ela buscava a Deus. E foi assim, tem sido assim. E eu estava desacreditado, justamente por nascer num lar cristão, num ambiente cristão. Eu passei a desenvolver um ceticismo, uma desconfiança muito grande nas coisas que acontecem nesse ambiente. E a minha esposa não, buscando, às vezes eu não questionava tanto, tal, eu não dava ouvido para ela. Fato que dentro de um relacionamento ela estava indo para uma direção e eu estava indo para outra. Independente daquilo que você acredita ou não, a relação ela é mantida dentro do que a gente chama de cordão de 3 dobras, né? Imagine um pódio, aqueles pódios de premiação, né? O mais comum para quem acompanha a Fórmula 1, mas nada mais é do que aquela escadinha, né?
onde o primeiro lugar está um degrau mais alto, o segundo lugar um pouquinho mais abaixo e o terceiro degrau um menor ainda. Dentro do relacionamento é quase isso. Na verdade, a gente põe Deus na frente do relacionamento e o casal está no mesmo nível. É basicamente isso. E ela tinha suas buscas com Deus e eu não queria saber. Eu realmente falei, não, vou levar minha vida e esse negócio aí é balela, mas se você quiser continuar, continua. Não tem problema nenhum. E olha, realmente foi andar em círculo. É como se fosse o povo de Moisés mesmo. Eu estava rodando em círculo e ela estava batalhando sozinha. Quando a gente realmente se encontrou e passou a fazer a mesma coisa, passou a voltar à mesma face, para Deus as coisas realmente começaram assim mudar. Aí às vezes você cria a expectativa de que é uma mudança enorme, intensa. E ela não começa assim. Essa mudança nada mais é do que coisinha pouca. Aí faça uma autoanálise. Você. Como que você é? Você é uma pessoa que você incentiva os outros, você levanta os outros. Aonde você vai, aonde você está, o ambiente ele fica... Você agrega o ambiente ou você carrega o ambiente? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa próxima, amigo, parente, ele tem alguma conquista, você fica feliz pela conquista dele ou você fica colocando alguns empecilhos, vamos assim dizer? Vou tentar exemplificar um pouco melhor ainda. Você descobriu que essa pessoa ela comprou um carro. Vamos lá, ela comprou um carro, tá? E ela tá feliz com a aquisição, é o seu primeiro carro. E ela foi mostrar, foi apresentar, não importa qual carro seja, né? Pode ser um carro zero, pode ser um carro usado, mas a conquista dela foi que ela conseguiu fazer a aquisição desse bem, desse carro. E ela foi mostrar para você. Você abraçou ela e disse, cara, parabéns, tô muito feliz por você. Você sentou no carro, falou, não, olha esse banco, agora você não vai mais depender de transporte público, parabéns, que Deus te abençoe, que esse seja o primeiro de muitos. Ou você simplesmente mas não tinha um carro um pouquinho melhor? Tinha que ser esse, dessa marca, dessa cor. Como que você é? Como que você se define? Por que dessa pergunta? O que isso tem a ver com o relacionamento? O relacionamento, apesar da gente dizer que somos um só a partir do momento que nos casamos, as conquistas, elas são individuais, mas que agregam o casal. Então, às vezes, nesse quadro da pandemia, você está desempregado, né? Ou alguém está desempregado. E o seu cônjuge está trabalhando. E ele está tendo suas conquistas lá no trabalho, está tendo seus desafios. Você ajuda, conversa a respeito das conquistas e do desafio que ela está tendo, que o cônjuge está tendo no seu trabalho? Ou você nem aborda porque isso é dele, isso é dela, você não está nem aí, você precisa do emprego, o emprego que a pessoa tem, ela não traz o recurso financeiro que vocês precisam. Como que você é? Você é parceiro? De repente, se você tem filho, você ajuda o seu cônjuge com seus filhos? Ou você acredita que não? Isso é responsabilidade da minha mulher. Ou não, ou como um quadro que nós estamos, isso é responsabilidade de quem não está trabalhando.
de quem está em casa. Faça essa autoanálise. Como você é como pessoa, como parceiro? E às vezes as coisas estão bem financeiramente, mas está faltando. Como que é o seu diálogo com a sua esposa? Sabe como que era o meu aqui? Eram 2, 3 frases comedidas e depois o negócio, ele pegava uma intensidade que parecia que era um negócio muito sério, mas era o famoso fazer tempestade num copo d'água. Eu não tinha paciência com a minha esposa, nenhuma. Teve período que eu saía pro trabalho para encontrar paz. Veja bem, eu saía da minha casa, eu ia pra rua, pro centro de batalha, e eu queria ter paz lá. E não na minha casa. Eu não sentia paz em casa. Quando eu voltava para casa, eu voltava mentalizando, nossa, eu tenho que me concentrar, porque agora eu vou chegar em casa, minha esposa vai me encher de perguntas, aquelas perguntas que eu não tenho paciência nenhuma para responder. E aí? Como é que é? Como é que faz? Você tem paciência com sua esposa, com seu esposo? Ou é truncado mesmo, é tudo na paulada? Você não suporta a forma com que ela tá te olhando? Gente, veja bem, tudo que eu tô falando aqui é tudo que eu passei. O jeito dela me olhar me incomodava, parecia que ela tava me acusando, era tudo coisa que eu achava na minha cabeça. E quando finalmente a gente resolveu olhar para Deus e buscar a Deus da mesma forma, da mesma intensidade, as coisas começaram a melhorar. Um espírito de mansidão veio sobre a casa, veio sobre mim, veio sobre ela, porque são coisas inexplicáveis. Às vezes você vai perguntar para tua esposa onde é que tá o teu chinelo, onde é que tá tal coisa, e ela vai responder para você que não sabe. E você vai ficar bravo porque você acha que é responsabilidade dela saber. Só que o tom dessa conversa é algo assim gigantesco. Você se sente frustrado porque você queria estar num patamar um pouco melhor? Mas você tem feito? Você tem buscado? E para aqueles que são pais, principalmente de criança pequena, eu acho que eu tenho uma pequena em casa e a gente é referência. E a criança, ela simplesmente replica aquilo que a gente faz em casa. Se você é aquela pessoa que você não dá atenção para tua esposa, certamente os filhos vão fazer a mesma coisa. Às vezes não diretamente para a esposa, mas vai refletir em alguém isso. A probabilidade de ser na esposa é alta. E a gente não tem paciência. E a pandemia, ela potencializou isso de uma maneira que eu não sei nem dizer qual é essa maneira. Mas o fato, gente, é que quando a gente fez isso, quando a gente focou, e a gente começou a caminhar juntos, como tem que ser um casal, né? As coisas começaram a melhorar. Pense nisso. Tente conversar. Não é fácil. O começo dessa sintonia que se um dia teve, hoje não tem, ou se nunca teve. Porque no meu caso, ela teve ali no primeiro ano, e olhe lá. Depois a gente só destoou, e aí quando vi ela estava num caminho, eu estava no outro. Ninguém salva casamento. Quem salva
do teu relacionamento são vocês. É a força de vontade de vocês. Então pense nisso. Tem algo mais específico ou não tem? Eu quero que vocês meditem nisso. E tentem não, e façam a diferença. Se vocês têm sonhos de ser diferente, fazer diferença fora de casa, se vocês querem deixar um legado, em primeiro lugar, você tem que ter um legado dentro de casa. Você tem que construir dentro de casa. Se você não fortalecer, isso não vai acontecer. E assim, como eu disse, eu tenho menos de 10 anos. Muitas das vezes que estão vendo isso já passaram. Uma grande parte das vezes que pode ver esse vídeo já passou por isso. Ou não passou, ou está passando de novo. Perdeu a mão aí no caminho. Os desafios vão continuar. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas como a minha esposa chegou e falou, fale um pouquinho daquilo que a gente passou. Fale um pouquinho para as pessoas. Ponha lá no seu canal. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Mas a dica número 1 é essa. Busquem ter conexão com Deus. E aqui eu não estou falando de instituição religiosa. Não estou falando disso. Eu estou falando da sua conexão com Deus. Com Deus. Porque tem muita gente que é um dentro da instituição e outro fora dela. São os famosos religiosos. O que eu estou falando aqui é para você ser e fazer a diferença, em primeiro lugar, dentro do seu lar. E é isso que eu procuro fazer. Quando eu procurei fazer isso, porque do jeito que estava, se chegasse a pandemia e a gente mantesse da mesma forma que estava, ia acabar de vez. A pandemia potencializou tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Teve momentos que eu cheguei a passar final de semana dentro do meu quarto, no escuro. Tudo fechado, sem querer ver ninguém, para você ter uma ideia. E gente, na teoria eu tinha tudo na mão. Eu sabia como fazer, mas eu não acreditava mais. Eu estava cético. E quando eu reabri o meu coração para Deus, as coisas começaram, sabe? Agora, quando a minha esposa ela chama a minha atenção, porque ela vai continuar chamando a minha atenção. Essa é uma das funções dela. Eu não acho que ela está me reprimindo, eu não acho que ela está me enfrentando. Ou passando por uma suposta autoridade que eu tenha. Eu achava tudo isso. Hoje eu entendo que ela está falando de uma maneira boa. E o contrário é verdadeiro. Quando eu falo com ela alguma coisa, ela ouve, ela procura entender, mesmo que a gente discorde, a gente respeita a opinião um do outro e tenta chegar num acordo. Às vezes, se não chegar, a gente respeita. Não vai virar motivo para discussão. Eu não quero me estender mais, mas a primeira dica. Gente, é dica, não é conselho, e eu não tô querendo ser melhor do que ninguém. Eu só tô querendo transbordar na vida das pessoas. Que eu acho que tem muita gente que precisa. Cuidem de vocês, façam uma autoanálise. E cuide do seu relacionamento. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
e que em nome de Jesus vocês consigam enxergar o que de repente está precisando melhorar, tá bom? Mais uma vez, pessoal, desculpe pela pouca produção ou nenhuma produção, desculpe pelos ruídos externos do vídeo, mas o objetivo é a mensagem. O objetivo nesse primeiro momento é fazer com que essa mensagem alcance as pessoas, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e vamos tocar o terror nessa terra. Um grande abraço.